por 10 minutos ao senhor Rafael Rodrigues de Alcântara, representante do Ministério Público de Contas do Estado de Alagoas. Boa tarde a todos. Inicialmente, gostaria de agradecer ao deputado JHC pelo honroso convite de poder participar dessa discussão tão importante para o nosso país, numa área essencial e estratégica para o nosso desenvolvimento, falando em nome do Ministério Público de Contas de Alagoas e também do Ministério Público de Contas brasileiro. Queria também parabenizar essa casa, a Câmara dos Deputados, por essa iniciativa louvável. Parabenizar também, em especial, o deputado JHC, que é o coordenador dessa comissão externa, e é um tema de suma relevância e que entendemos mais do que apropriada a discussão aqui no Parlamento, que é o foro adequado de representação popular. Só para os senhores terem ideia do quão importante é essa discussão, estamos aqui a debater a destinação de cerca de 90 bilhões de reais na educação pública municipal dos municípios mais pobres brasileiros. Esse montante de recursos, só fazendo uma correlação, ele corresponde a praticamente o orçamento da União atual. A Lei Orçamentária da União de 2018 contemplou para a função educação 89 bilhões de reais. Então, a gente vê que esses 90 bilhões que estão indo por meio de precatórios corresponde a praticamente um orçamento da União relativo a um ano. E isso irá favorecer bastante, tem tudo para proporcionar uma janela de oportunidade para o alavancamento da educação do ensino público municipal, principalmente nos municípios nordestinos e também do norte do país. E também alguns estados que fazem jus à complementação. Essa é a terceira audiência pública, acompanhei as outras duas, que teve uma abordagem mais técnica, explanando contornos da decisão do Tribunal de Contas da União, do histórico, e então não vou, e também a gente tem uma limitação de tempo, não vou me adentrar muito a algumas questões. Vou dividir a minha apresentação aqui basicamente em duas partes. A primeira, contextualizar a experiência do Ministério Público de Contas de Alagoas, a nossa experiência lá e os desafios que temos enfrentado nessa área. E a segunda parte, quero destacar algumas questões que julgo bastante importantes e que não foram abordadas nas apresentações anteriores e fazer algumas sugestões de encaminhamento aos trabalhos finais dessa comissão externa. Primeiramente, a gente se deparou com essa questão em 2016, no estado de Alagoas. Ela foi trazida no âmbito do nosso foco, que é o Fórum de Combate à Corrupção do Estado de Alagoas. É um órgão da sociedade civil que reúne vários representantes de sindicatos, associações, OAB, órgãos de controle, todos os ramos do Ministério Público brasileiro fazem parte, e foi trazido numa das reuniões a questão da transferência de vários recursos milionários por meio de precatórios do antigo Fundef, que estavam sendo pagos naquele ano, 2016, e isso chamou um pouco a nossa atenção por conta do período bastante sensível. 2016, como vocês sabem, foi um ano eleitoral, último ano de mandato, um ano crítico até por causa da sucessão e também das eleições, onde vários prefeitos estavam pleiteando a reeleição, e também a gente vivenciava um ponto agudo da nossa crise fiscal, que ainda nos acomete, mas em 2016 os municípios sofreram muito. Então, isso chamou a atenção do foco e lá estudamos, debatemos várias estratégias de atuação para tutelar, preservar a boa utilização desses precatórios do Fundef.
E nisso a gente sentou com o Ministério Público Federal e com o Ministério Público Estadual e discutimos estratégia, cada um dos ramos no seu âmbito de atuação, no sentido de, primeiro, tentar acautelar o uso desses recursos até a gente discutir e definir, tiver uma decisão de mérito mais acurada sobre qual a destinação legal. Isso porque vários prefeitos lá no estado de Alagoas, inclusive o presidente da Associação dos Municípios, estavam divulgando que iriam usar esses recursos, eram patrimônio do município e eram desvinculados, tinham caráter indenizatório, deveriam ser usados livremente, conforme as necessidades do município, e existia também o pagamento de honorários advocatícios numa proporção de 20% do valor desses precatórios. Então, antes que esse recurso se esvaísse, a gente o Ministério Público de Contas entrou com várias representações, com pedido de medida cautelar para pedir inicialmente o bloqueio e depois a destinação à área da educação. Entendemos que essa vinculação constitucional e legal deveria ser respeitada também com relação a esses precatórios, embora esses recursos estavam chegando tardiamente, mas a vinculação ainda assim permanecia. O Ministério Público Federal, por sua vez, a doutora Eniede já vai desenvolver depois o trabalho deles, ajuizou várias ações na Justiça Federal, na primeira instância, também defendendo, com base nos mesmos argumentos, a vinculação e conseguiu várias liminares lá e hoje estão celebrando termos de ajustamento de conduta. E isso em 2016. Aí, um trabalho que começou até alvissareiro, a gente, pelo menos no âmbito do Ministério Público de Contas, não foi tendo um final feliz, infelizmente. A gente conseguiu algumas liminares monocráticas de alguns conselheiros, mas o nosso tribunal, quando se reuniu o plenário para decidir o mérito dessas nossas representações, entendeu que esses recursos tinham natureza indenizatória e, portanto, constituíam patrimônio do município que poderia dispor livremente conforme a necessidade dos gestores municipais. Então, começaram a arquivar todas as representações do Ministério Público de Contas e, como 2016 a gente, no estado de Alagoas, esse é o mérito do foco lá, foi o primeiro estado a enfrentar essa situação, e a gente tendo conhecimento que era uma situação também similar, idêntica, de vários municípios nordestinos e do norte, a gente, através dos nossos e-mails institucionais e grupos de WhatsApp, divulgamos com os demais colegas, peças, compartilhamento, tudo de estratégia, e não logramos êxito em Alagoas, mas o trabalho repercutiu muito bem com os colegas do Maranhão, que também se articularam lá, rede de controle, no estado de Alagoas chama Foco, e existem várias denominações conforme o estado. E eles conseguiram ter um êxito muito grande com relação ao bloqueio preventivo e agora estão conseguindo dar a devida vinculação. E nisso, o nosso tribunal começou a arquivar. Eu creio que a gente teve um destino diferente por causa da falta de participação de um agente especial, essencial, que é o Tribunal de Contas de Alagoas. Enquanto no Maranhão, o Tribunal de Contas, junto com os Ministérios Públicos, foi protagonista, atuando na mesma linha, o nosso tribunal teve um entendimento diverso. E isso colocou a gente numa situação um pouco complexa que não tinha muito o que fazer. Mas aí, para nossa felicidade, veio a decisão do Tribunal de Contas da União, que entendeu, como todos sabem, pela vinculação desses recursos a ações inerentes à manutenção e desenvolvimento do ensino, e com isso a questão conseguiu ser superada ali. Mais tarde, teve
mais tarde teve a decisão do Supremo Tribunal Federal, que também veio trazer isso, confirmar essa decisão do TCU. E hoje, por incrível que pareça, só para vocês verem, a gente ainda continua não tendo respaldo no nosso tribunal. Nosso tribunal ainda continua não decidindo conforme o TCU e o STF. O deputado JHC tem acompanhado a luta lá e, felizmente, a doutora Aniege já está tendo mais êxito, mas, no nosso entendimento, essa batalha que foi iniciada tem tudo para ser vencida, pelo menos esse primeiro aspecto. No segundo aspecto, se me permite... Obrigado. Então, essa questão central, que é a da vinculação, creio que com as decisões do Tribunal de Contas da União e do STF, elas estão bem guarnecidas. O segundo aspecto que eu acho que merece ressaltar e que está passando despercebido é a destinação de 20% do valor desses precatórios para pagamento de honorários advocatícios. Embora o TCU e o STF já tenham decidido que não é possível, o STJ tem a jurisprudência formada por meio da sua primeira e segunda turma, no sentido de que é possível haver o destaque desses precatórios. E é aí que eu chamo a atenção dos senhores na necessidade de agir perante o Superior Tribunal de Justiça, claro, as partes legítimas, no sentido de, no final dos trabalhos, fazer um ofício esclarecendo e pedindo aos ministros do Superior Tribunal de Justiça, claro, com as devidas vênias à independência dos poderes, que alinhem o seu entendimento à decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal, que entendeu pela vinculação à educação. Isso porque eu estou vendo que vários dos recursos extraordinários que são manejados contra essas decisões do STJ não estão nem sequer sendo conhecidas no STF, embora a matéria, no meu entender, seja eminentemente constitucional, já que a gente trata ali do artigo 60 do ADCT, ou seja, uma norma constitucional que estaria sendo afrontada diretamente. Esse é o primeiro alerta. E com relação à subvinculação, que foi discutida aqui, o Ministério Público tem um entendimento, o Ministério Público de Contas tem um entendimento na mesma linha do Tribunal de Contas da União, de que essa subvinculação não é devida. Porém, eu faço uma ressalva aqui, tenho que falar o posicionamento majoritário do meu órgão, faço, porém, por uma questão de honestidade intelectual e pessoal, valendo-se da minha independência também funcional, faço uma interpretação um tanto diferente. Eu entendo que nas decisões foram discutidas, e também aqui nessa audiência, estão sendo discutidas apenas a subvinculação retroativa e não a subvinculação prospectiva. A subvinculação retroativa, que é a que os funcionários os servidores do magistério estão pleiteando, eu entendo que ela realmente não é devida, não só pelos fundamentos já trazidos pelo FNDE e pelo TCU e pelo Ministério Público do Maranhão, mas também porque há um entendimento já consolidado em várias instâncias, tanto em Tribunal de Contas como no Judiciário, de que recursos do Fundef e do Fundeb não pode ser utilizada para pagar débitos remuneratórios, ainda que seja de professores, relativos a exercícios anteriores. E esses recursos devem ser utilizados especialmente em ações de manutenção e desenvolvimento do ensino. E essa interpretação, ela é muito restrita, é um entendimento aqui que eu estou falando dos tribunais de contas, em sua maioria, inclusive do Poder Judiciário, que já decidiu, inclusive, por caracterizar a improbidade administrativa a destinação de recursos do Fundeb para pagamento de débitos de remuneração de professores. Então, eu estou falando aqui da subvinculação retroativa. Porém, e também tem uma questão lógica, que a gente vê que a aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino diz respeito ao presente e ao futuro.
para você fazer manutenção e desenvolvimento do ensino, não há como fazer isso de forma pretérita. Infelizmente, a oportunidade já passou. Então, a manutenção diz respeito às ações presentes e o desenvolvimento do ensino, ações presentes com resultados futuros. Infelizmente, não está para fazer por uma questão impossibilidade física mesmo, temporal, manutenção e desenvolvimento para trás. E isso caracterizaria o desvio da vinculação constitucional. Porém, a subvinculação prospectiva para o futuro, eu acho que ela deve ocorrer, isso é o nosso posicionamento pessoal, ela não é vedada pelos entendimentos do Tribunal de Contas da União, que vedou a subvinculação retroativa, mas também não é autorizada expressamente. E ela caracteriza, sim, a ação de manutenção e desenvolvimento do ensino, já que a remuneração está lá entre uma das hipóteses do artigo 70 da LDB. Então, como fazer isso? É uma questão problemática que a doutora Niedia me propôs ali antes da reunião, a operacionalização. Claro, estamos diante de uma situação extremamente, muito extraordinária, que nenhuma norma jurídica iria contemplar essa hipótese. É preciso uma construção. A que eu proponho é que, como esses recursos se referem a 9 exercícios financeiros, entre 98 e 2006, é que, respeitando até mesmo o princípio da anualidade, eles sejam distribuídos, claro, repartindo 60%, rateado por 9 exercícios financeiros seguintes. Isso até prestigiaria o bom uso, o planejamento desses recursos, que não seriam aplicados totalmente em 1 ou 2 exercícios financeiros. Então, essa vinculação, essa subvinculação prospectiva, obrigado, essa subvinculação prospectiva, eu acho que ela é muito cabível, muito pertinente, obedece à subvinculação, seria, como o TCU falou, que tem que colocar em conta específica do Fundef, faria a repartição desses 60%, ficariam em uma conta mais específica ainda, e faria a utilização nos 9 exercícios financeiros para frente, e isso atenderia a anualidade, atenderia a capacitação continuada, enfim, essas eram as duas principais, a modificação do entendimento do STJ e também a questão dessa vinculação, dessa subvinculação prospectiva, que eu não vi ninguém tratando ainda, e que eu acho muito importante, embora eu ressalte, os gestores devem obedecer os termos e comandos da decisão do Tribunal de Contas da União, mas ela não veda em nenhum momento a subvinculação prospectiva, mas também, por outro lado, não assegura esse direito aos profissionais do magistério, não tem nada expresso. Essas as minhas considerações, eu peço bastante desculpa pelo excesso, presidente, porque é um tema complexo e tinha esses pontos aqui, espero ter contribuído. Obrigado. Eu quem agradeço ao doutor Rafael